Bom dia a todos. Meu nome é José Eduardo. A gente está aqui num ciclo de palestras, né? Esse é um projeto de incentivo à cultura, aprovado no Ministério da Cidadania, Secretaria da Cultura do Ministério Federal, né? Do Governo Federal. A gente tem aqui como nosso grande apoiador aqui Atlas Schindler, né? Junto com todo o apoio da Secretaria da Cultura do Ministério da Cidadania e com o apoio do Governo do Estado através do Museu de Arte Sacra. Queria agradecer aqui a Fátima também. E então a gente está aqui acho que é a quinta, né? Nossa quinta aula, o Chico me corrige. Quarta aula, desculpa. Tá aqui. Nossa quarta aula, a ideia é a gente completar um círculo de 10 palestras ao longo desse ano, uma por mês. E então é isso. Queria agradecer, chamar o Chico aqui, que ele é o nosso palestrante de hoje. Obrigado a todos. Bom, eu tenho a tendência a sempre afastar a boca do microfone. Então, quando vocês perceberem isso, vocês me avisem, né, para a gente saber. Bom, turma, a gente estava fazendo um percurso um pouco de grão em grão, né? A gente começou a falar um pouco da zeladoria, né, das primeiras aulas da zeladoria, das novas propostas que a zeladoria pretende para continuar a enriquecer a nossa compreensão do patrimônio, né? Depois a gente fez uma primeira aula sobre o assunto, falando já sobre o espaço sacro, né? da arquitetura dos espaços sacros, que foi com Vitor Hugo. Depois a nossa última aula foi um pouco falando de como surgem os primeiros templos na época do Mediterrâneo Antigo, e agora a gente vai falar um pouco de como essa tradição religiosa muito particular do Mediterrâneo da Antiguidade foi reelaborada pelo catolicismo, principalmente, né? E uma das coisas que eu acho que é interessante a gente notar, isso eu acho que é uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro na aula passada, foi o quanto a religião antiga, né, isso é uma coisa que os estudiosos, mitólogos, estudiosos da religião atribuem quase ao que é uma grande classificação cultural chamada indo-europeu, né, que a gente conhece, por que esse nome indo-europeu? Esse nome seria derivado seria de onde seriam derivadas todas as línguas do Ocidente, né? Não só do Ocidente, da Europa Ocidental, mas inclusive faladas na Índia, na Pérsia, toda essa área que a gente chama de indo-europeu, né? Porque seria uma mesma família linguística, que elas seriam todas derivadas de uma antiga língua que a gente não conhece, a gente pressupõe que ela existe por uma série de pequenas radicais de palavras, sabe? Então a gente vai, os linguistas conseguem pressupor que existiu isso, talvez no início da Idade do Bronze, há cerca de 5.000 anos atrás, existiu essa raiz comum dessas línguas, né? Como a gente tem falado nessas aulas, né, a gente fala que toda cultura é derivada da linguagem, né? Quando a gente falou um pouco da questão da importância da metáfora, a gente está falando da incapacidade do ser humano de existir fora da linguagem, né? Então você vê que a própria herança linguística dessa cultura, essa cultura eu acho que é a palavra errada, mas a própria herança linguística dessa formação indo-europeia se faz presente em todas as religiões do Mediterrâneo, né? Os mitólogos elaboram muito isso, que a própria noção de um Deus celeste é uma coisa muito própria do indo-europeu, né? E a gente pode ver que o Deus celeste está presente em todas as religiões do Mediterrâneo, né? É Zeus, né? O Deus... qual outro Deus celeste que nós temos? O nosso próprio Jeová, né? Jeová Javé é um Deus do celeste, né? Ele é contraposto, a gente falou um pouco na aula passada, eu mostrei uns exemplos por exemplo, de como Javé era sempre contraposto a uma deusa
da fertilidade, né, que o nome dela, inclusive, é muito citado na Bíblia, Asherá, né? Então você vê que essa própria concepção de que o Deus Supremo do panteão é um Deus celeste, é uma coisa muito própria da religião indo-europeia, né? E qual que é o grande core dessa religião? Que eu acho que isso é uma coisa que não ficou muito clara. Que ela é plena. Isso é uma coisa que até, se a gente começa a pensar um pouco nesses templos gregos, né, nessa nossa ideal de templo grego, aquela coisa branca, sabe, marmórea, clássica, disposta numa colina, a gente esquece que ele tem uma raiz sangrenta, né? Sangrenta no sentido de que o sacrifício é o ato primordial dessas religiões, né? Isso é uma coisa que vai ser também muito, muito particular de toda a religião antiga, é isso. A religião é alicerçada no sacrifício, sabe? Isso, e se a gente for ver qual que é o significado primeiro desse sacrifício, é que como os seres humanos e todos os seres terrenos estão completamente separados da divindade, só pelo meio do sacrifício, ou seja, oferecendo uma vida ao Deus, é que você pode entrar em comunicação com Ele. Ou seja, o sacrifício, ele é uma forma de comunicação com Deus, com a divindade, né? E que ela pressupõe uma troca, né? Ela tá, embora a gente, como toda prática religiosa, seja difícil estabelecer uma origem dessa prática, a gente pressupõe que ela seja quase antes mesmo. A gente está falando, não se esqueça que a gente está falando de toda essa civilização do Mediterrâneo, a gente está falando de civilizações agrícolas, né? E isso seria uma coisa que teria nascido ainda na pré-história, quando o sacrifício seria uma forma de garantir, né, uma troca com a divindade, que a própria caça era um sacrifício, não existia assim um sacrifício separado. O próprio ato de caçar já era entendido por essas populações pré-históricas como um sacrifício, né? A gente tem que pensar também que nessa época não existia separação entre o que a gente fala, que nós, muito modernos, separamos sempre as atividades religiosas das econômicas e das políticas, né? E eu enfatizei um pouco isso na aula passada, que essa separação não existe na antiguidade e muito menos existia na pré-história, né? Quando você caça, né, isso é uma coisa própria da ética do caçador, que se faz ver até hoje mesmo em populações que ainda vivem como caçadores-coletores, que o próprio ato de caçar é um sacrilégio, já que você está extinguindo uma vida, né? Então você só pode caçar, você só pode vencer esse tabu da caça se você entender que cada vida que você tira, ela tem que ser reposta de alguma forma, né? Então você vê que esse tipo de prática venatorial, né, esse tipo de ética venatorial dessas populações, no estágio agrícola, dá lugar à prática do sacrifício. Quando você já não mais, essas populações agrícolas já não mais dependiam tanto para sua vida cotidiana da caça, a caça se torna um lugar especial para você, um lugar próprio para você criar esse simbolismo da comunicação divina, né? Mas isso não faz, ou seja, que a gente tem que pensar que não nos deve autorizar a pensar, por exemplo, que isso era menos, por mais que fosse simbolizado, ela era uma prática menos limpa, né? O sacrifício antigo, ele é uma coisa, você esquartejava um animal no altar, sabe, dentro do altar, você esquartejava, esse era o primeiro que o próprio ato de verter o sangue significava que Deus estava presente ali naquele recinto, naquele momento. Depois que você vertia o sangue do animal na pedra do altar, esse animal era esquartejado, né? As vísceras eram queimadas, consumidas, né? Às vezes o coração era colocado em cima do altar, as vísceras eram consumidas pelo fogo, e depois você deixava junto também os ossos serem consumidos pelo fogo, para serem limpos. E depois que os ossos eram limpos e as partes mais nobres do animal eram separadas do fogo, como por exemplo o coração e a cabeça, os ossos e essas partes nobres eram remontados em cima do altar, né?
Então, isso vê que, na verdade, o que essa comunicação divina, né, essa troca divina, ela é, na verdade, o que ela constitui, no caso, é um desmembramento e uma remontagem do corpo da vítima sacrificial. Né? Isso lembra um pouco também, aquilo como eu falei um pouco na aula passada, desse mito do Deus Purusha, né, esse Deus indiano que seria o Deus primordial, da qual todo o cosmos teria sido derivado. Porque, afinal, o mito diz que Purusha era um deus, foi o primeiro homem, o homem cósmico, na qual os deuses primevos, né, os deuses ancestrais, teriam desmembrado ele para criar o universo. Né? Ou seja, a própria lógica do sacrifício, do desmembramento de um corpo, como de uma vítima, como origem do ato religioso, se faz ver no mito de Purusha. Ele é um deus que ele próprio, esse primeiro homem, esse homem cósmico, foi desmembrado e dele nasceu todos os seres viventes. Nasceram não só os seres viventes, como todo o cosmos ordenado, todo o mundo ordenado. As montanhas, os rios, as árvores, os animais e os próprios seres humanos. Né? Então você vê que é impossível você entender como funciona a religião antiga sem você entender que o sacrifício é o ato principal, é o ato primordial, é o ato fundacional do culto antigo no Mediterrâneo. Né? O próprio, isso também se faz ver, inclusive muitos, a gente já inclusive isso era uma coisa que era muito teorizada, era muito, era uma coisa quase dedutiva, de que muitas vezes as vítimas do sacrifício eram próprios humanos. Né? A gente sabe que essas práticas eram recorrentes, por exemplo, na América Central, né? Entre os incas, os astecas e os maias, mas existia quase um racismo velado dos europeus que resistiam a admitir que essas práticas poderiam ter acontecido na Grécia, em Roma, né, os berços da civilização. Embora toda essa antropologia dedutiva do sacrifício permitisse, autorizasse a gente pensar que isso existia, como não existiam provas materiais, eles sempre relutaram a conspurcar, né, o ideal clássico, né, a manchar, macular essa ideia muito edulcorada que os historiadores e intelectuais europeus foram fazendo do mundo clássico nos últimos séculos, com essa mancha, esse tabu primordial, esse tabu do sacrifício humano. Né? Mas hoje em dia a gente vê uma escavação, acho que uns 2, 3 anos atrás, no templo de Zeus em Ita, na Grécia, no Monte Ita, na Grécia, descobriu que entre os restos de sacrifícios, né, existiam ossos humanos. Né? Isso remontando mais ou menos à época de 1000 antes de Cristo, né, um milênio antes de Cristo. E essa coisa do sacrifício, acho que eu cheguei a mencionar isso na aula passada, quando a gente falou um pouco da arquitetura do templo antigo, que muitas vezes, quando a gente vai nos templos antigos, né, você às vezes tem, nas escavações, eles chegam a identificar até 6 metros de solo formado só de cinzas de animais sacrificados. Né? Ou seja, um templo que funcionou durante séculos, oferecendo sacrifícios quase diários, fazia parte também um pouco da arquitetura desses templos, incorporar essas cinzas dentro da sua arquitetura. Né? Então, muitas vezes, a gente percebe como nesse caso do templo minoico, né, essa selo, na verdade, isso aqui é um selo, foi encontrado numa escavação em Creta, né, que retrata um templo da montanha, né, onde provavelmente esse deus celeste dos minoicos, que provavelmente não era Zeus, era conhecido por outro nome, era adorado. Né. E nesses montes, muitas vezes, a gente falou um pouco isso da conformação inicial dos primeiros templos, ele envolvia sempre uma pedra. Geralmente era nessa pedra, uma floração rochosa mesmo, um matacão, em que os animais eram muitas vezes sacrificados.
E muitas vezes nesses templos, quando você não tinha esse afloramento rochoso, era a própria cinza acumulada que ia servindo como refúgio da pedra, né? Porque dentro desse universo simbólico, o osso é a pedra, né? A parte quando você aproxima o osso da pedra, né? Do mesmo modo que a madeira, a vegetação é aproximada à carne, o osso é aproximado à pedra, né? Então vocês veem assim, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês reafirmar cada vez mais que essa prática sangrenta, violenta do sacrifício é o core, é o núcleo da qual deriva todos os significados religiosos da antiguidade. E eu reforço isso por quê? Porque a gente tem de novo esse estereótipo de que uma cultura refinada como a Grécia, que forneceu a base de toda a arquitetura ocidental, talvez a mais elegante e sofisticada arquitetura que o Ocidente já inventou nesses últimos anos, ela é alicerçada em sangue, desmembramento e muitas vezes a prática de comer a própria carne crua e sangrenta, né? E qual que é a grande adaptação do cristianismo, né, nesse ponto? O cristianismo, ele, na verdade, ele faz uma adaptação muito sutil disso daí. Que, na verdade, ele faz do próprio corpo de Deus, né, a sua base da sua religião, né? Isso, na verdade, é alguns mitólogos, estudiosos da religião antiga, dizem que, na verdade, quando você corta a garganta do animal, é porque você convocou Deus para habitar naquele animal. Então você sacrifica Deus, né? Você liberta Deus daquela forma animal. É por isso que quando você cortava a garganta do animal, que é o primeiro ato do sacrifício, antes de você desmembrar o animal, antes de você queimar ele até se restar os ossos, quando você corta a garganta, Deus se manifesta. Ou seja, a epifania de Deus no momento do sacrifício se dá quando você liberta ele da forma animal, né? Você oferece o animal em sacrifício para que Deus possa habitar nele, né? E essa lógica é plenamente se faz muito presente na história da morte de Jesus, né? A morte de Jesus é o quê? É o corpo divino que é oferecido à paixão, é torturado, é vilaneado e é executado e depois renasce, né? Ou seja, isso, na verdade, se fez uma confusão muito grande. Na verdade, o cristianismo é um ponto que a gente fala, é um dos poucos pontos claros, é um dos poucos eventos que a gente pode dizer, isso foi um momento de inflexão na história, né? Porque isso inverte, ao mesmo tempo que você faz de Deus um ser vilipendiado, torturado e executado, você inverte toda a lógica da cultura da antiguidade, né? Porque é uma coisa interessante, porque primeiro que a crucificação é a pior forma de você matar alguém no mundo antigo, sabe? É uma forma de humilhação, sabe? Plena, né? É uma forma de retirar toda a dignidade da pessoa humana, né? Na verdade, isso seria comparado, talvez, ao linchamento, sabe, hoje em dia, né? É uma forma em que você expurga a pessoa, você não só mata, você não só pune, você expurga a pessoa, sabe? É um jeito completamente violento de dizer que essa pessoa não vale a pena existir, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque toda a cultura da antiguidade, ela não idolatra o fraco, né? A cultura da antiguidade, qual que é o herói da antiguidade? É Hércules, né? É o cara que arrebenta todo mundo, é o cara que vai nos infernos, bate no Hades e traz as pessoas que ele quer de volta. É o herói, né? Ou seja, é o forte, é o vigoroso, é o que faz façanhas, né? Jesus, ele é o fraco. Ele é o que diz que você tem que amar o humilde, é o cara que foi humilhado quando morreu, é o cara que foi crucificado quando morreu, né?
ele se ofereceu em sacrifício, que é pior ainda, né? Então você vê esse ponto de... mas ela faz isso porque a gente vê que esses pontos de inflexões, eles são muito interessantes, né? Porque por mais que você subverta a lógica dominante, você só vai poder você só vai ser bem sucedido nessa sua subversão se você incorpora certos elementos da cultura que você mesmo pretende subverter. E o cristianismo consegue fazer isso de uma maneira muito inteligente, porque ele subverte isso, ou seja, ele inverte completamente o status quo na sua narrativa, mas ele faz isso de uma forma plenamente coerente e compreensível para a cultura pagã, que é pela lógica do sacrifício, sabe? E isso é uma coisa interessante, que a própria arte explorou muito bem esses temas, né? Na Idade Média é muito comum a gente ver, sabe, o corpo de Cristo sendo crucificado, na verdade ele é explicitamente retratado em toda a violência que o corpo sofreu, né? Sangue esguichando, né? Isso aqui parece filme B, sabe, de terror, sabe, com aqueles filmes de ketchup, sabe, sangue ketchup, sangue correndo aqui dos pulsos, sabe, esguichando, sabe. O corpo de Cristo muitas vezes é retratado de uma maneira franzina na Idade Média, sabe, torta, sabe, como se fosse quase parecido quase com esses corpos dessas modelos dos anos 80, sabe, esquálidos, cinza, sabe, ou seja, ele está falando plenamente isso, é totalmente essa lógica do corpo fraco, do corpo humilhado, do corpo vilipendiado que é oferecido ao sacrifício, né? Já a ascensão de Jesus, não, sabe, a ascensão de Jesus, ou seja, o retorno de Jesus à sua forma divina, após ser sacrificado, né, já aparece geralmente de uma forma esplendorosa, principalmente no Renascimento, em que o corpo humano começa a reter significados mais positivos, né. Esse, para quem não sabe, é o quadro do Rafael, que faz parte do MASP, né, é parte do acervo do MASP, né. Provavelmente é um dos... né, acho que é o único Rafael que existe fora da Europa, com exceção dos Estados Unidos, eu acho. Ou seja, e como que isso vai ser? Isso que a gente falou foi como até agora a gente estava falando de como se deu como o próprio evento da crucificação impactou, né, o surgimento de uma religião alicerçada na crucificação impactou a cultura antiga, né? Isso, por mais que essa narrativa seja muito impactante, seja muito subversiva, ela também adquiria uma forma ritual, que é a Eucaristia, né? E a gente vê muito bem que como essa é uma iluminura do século XV, né, da Alemanha, que mostra bem como a Eucaristia se torna, ou seja, a manifestação de Cristo na missa, que lembra, o ato da missa que lembra o sacrifício de Cristo, é o ato principal do culto católico, né? E ele faz uma clara menção ao poder multiplicador, ao poder vivificador do sacrifício, né? Tanto que aqui isso é uma coisa interessante que mostrava essa prensa do Senhor, que a gente vai poder chamar assim, né? Que era o quê? Você vê que isso é uma prensa de uva, né? Que era muito comum na Europa. Os lagares europeus de fabricação de vinho usavam muito esse tipo de prensa, que é uma prensa que depois, aqui no Brasil, chegou a ser utilizada, inclusive foi adaptada para prensar mandioca. No Nordeste, a gente tem a nossa prensa de fuso, né? Que era aquele que você tem um parafuso, que você vê muito ainda em restaurante, objeto de decoração, que era uma prensa que era muito comum aqui no Sudeste. No Nordeste, para prensar mandioca, se usava esse mesmo tipo de prensa, né?
Ainda existem algumas em alguns museus no Nordeste. Mas, ou seja, a prensa de uva que fabrica o vinho, né, que é a metáfora do sangue de Cristo, é mostrada aqui com o próprio Cristo, essa almanjarra, né, essa aqui essa peça que você gira e vai espremendo aqui, esse movimento de torção vai sendo transmitido para a prensa, é adaptado para elaborar, para mostrar, é adaptado para assumir a figura da própria cruz, que Cristo é crucificado, e o seu sangue torna-se como o caldo da uva que vai ser fermentada para formar o vinho, né? Ou seja, isso é uma metáfora também do poder de rejuvenescedor, do poder vivificante, do laço do vinho como uma espécie que estabelece os laços entre os homens. É pela Eucaristia de Cristo que os homens estabelecem os seus laços, que os paroquianos que frequentam a missa estabelecem os seus laços, né? Isso é uma coisa interessante, porque a Eucaristia ela só faz sentido dentro de uma mesma lógica do sacrifício que já se fazia presente na Antiguidade, né? Quem é católico aprendeu que a Eucaristia não é quando o padre levanta a hóstia e o cálice e fala bebam, este é o meu sangue, comam, isto é o meu corpo, ali se dá a transubstanciação, né? Ou seja, a transubstanciação é uma coisa que é um dogma central da Igreja que diz que não é que a hóstia e o vinho representam o corpo de Cristo. Não é que a hóstia e o vinho são uma metáfora do corpo de vinho. Naquele momento que o padre ergue a hóstia, ergue a taça e pronuncia essas palavras, aquilo se transubstancia só naquele momento no próprio corpo divino, no próprio corpo de Deus, né? Sabe? Não é uma metáfora, não é um jogo, não é um teatro, não. É o milagre da transubstanciação. Acontece todos os dias em todas as igrejas do mundo em que ocorre uma missa, né? Ou seja, a mesma lógica que os antigos tinham na hora que eles cortavam a garganta do animal. Naquele momento, Deus se manifesta, né? Só que isso se faz, tanto que essa coisa é tão presente que, por exemplo, na cultura antiga, tanto que uma das imagens de Cristo que eram mais fortes na antiguidade e hoje a gente perdeu um pouco o uso dela é o Cordeiro de Deus, né, o Agnus Dei, né? Embora ele seja lembrado em toda a missa, né, mas ele já não se faz tão presente na decoração e na arte religiosa. É muito mais comum hoje aparecer o Bom Pastor, que não pode ser confundido com o Agnus Dei, Bom Pastor que é Cristo levando as ovelhas, né? Do que o Agnus Dei, que é geralmente uma ovelha radiosa, né? Da qual saem raios, né? Saem auréolas, né? Por quê? Porque isso era uma imagem que era muito familiar, era muito próxima. Qualquer pessoa imbuída de um pouco da cultura clássica saberia, isso nos primórdios do cristianismo, que Deus se ofereceu ao sacrifício como um cordeiro, como se você esquarteja um cordeiro, né? Agora acontece que isso, na verdade, é muito interessante ver que esses exemplos que eu mostrei, né, tanto os quadros da crucificação e da ascensão de Cristo, como essa metáfora da prensa do Senhor, é uma coisa que já é muito própria do final da Idade Média, quando a gente conhece como o período da Igreja triunfante, né? Quando a Igreja não só se torna o período conhecido anterior à Reforma, né, que vai dividir o poder da Igreja, mas a Igreja era realmente o grande força cultural, ideológica do Ocidente cristão, né, econômica e política, né. Depois, tanto as transformações da Idade Moderna, a Reforma, os descobrimentos, o desenvolvimento econômico
abalando o poder da igreja definitivamente. Mas esse período da igreja triunfante é o período também que a igreja, justamente por essa sua posição de predomínio absoluto, desenvolveu as metáforas mais poderosas, desenvolveu uma riqueza cultural mas contudo, até a gente chegar nesse período da igreja triunfante, que é uma coisa que é muito interessante, inclusive, para nós brasileiros, porque boa parte da riqueza cultural, dos simbolismos presentes na arte religiosa brasileira, a maior parte foram formulados durante esse período. Né? A igreja brasileira é muito medieval nesse sentido. Né? Eu falo não hoje em dia, obviamente, mas a história da cristianização do Brasil é uma história que se dá para uma igreja ainda muito medieval. Né? Não por acaso que os santos brasileiros do catolicismo até hoje, favoritos, né, com mais peso na cultura brasileira, são os santos que eram os mais populares em Portugal no período medieval. Né? São João, Santo Antônio, né, a figura da Virgem. Né? Então, mas até a gente chegar nesse ponto, a gente teve séculos de elaborações, né, tanto culturais como políticas e econômicas. Né? E a primeira delas diz ao próprio fato de que a primeira figura mais influente da igreja era completamente contra qualquer releitura da antiguidade. Na verdade, ele sempre foi talvez o cristão mais radicalmente contra toda essa herança cultural que a gente tem falando do paganismo, que é Paulo, né, o apóstolo Paulo. Né. Na verdade, como a gente está falando, por que Paulo era era a influência paulina na igreja dificultou muito a absorção dessa cultura clássica que fez depois, foi o grande motor do desenvolvimento da arte católica, inclusive da arquitetura do templo. Porque, como eu tenho frisado desde o início, o centro da religião, de toda a religião e da rito da religião antiga, está centrada no sacrifício de um corpo e na metaforização desse corpo na forma da arquitetura. Né? Principalmente a gente falou bastante disso da aula passada, de como o templo, ele não só é uma metáfora do corpo, como ele se é construído de acordo com essa metáfora do corpo. Né? E Paulo foi, talvez, dentre todas as figuras do cristianismo, um dos maiores inimigos da influência do corpo na vida humana. Né? Na verdade, nem Santo Agostinho, né, porque consegue bater Paulo nesse sentido, que a gente tem que lembrar que ninguém é mais radical do que alguém, ninguém é mais fervorosamente religioso do que um ex-pecador. Ninguém é mais anticomunista do que um ex-comunista. Ninguém é mais também no mesmo qual da direita. Ninguém defende mais a direita do que alguém que flertou à esquerda na sua juventude. Né? Então, nem mesmo Santo Agostinho, que ele mesmo nas suas confissões disse que levou uma vida de devassidão, supera Paulo nesse sentido. Paulo foi assim, ele tem a influência que ele vê, a grande influência danosa no homem nasce do seu corpo. Então Paulo é o grande inimigo do corpo. Né? Ele é o grande defensor de que as comunidades cristãs se dediquem quase exclusivamente a combater a influência do corpo na vida divina. Quanto mais você se desligar do seu corpo, dos prazeres do corpo, dos perigos do corpo, mais fácil você vai ascender a condição divina, mais fácil você vai alcançar a felicidade após a morte. Né? Então Paulo ele dizia, inclusive, que Paulo foi tão radical nesse sentido que ele foi um dos poucos cristãos do começo que odiavam até a ideia de templo. O cristianismo primitivo, de acordo com Paulo, não pode ter templo, porque nenhum templo construído, nas cartas dele ele fala, nenhum templo construído pelas mãos humanas pode servir de abrigo para Deus. Né? Deus não pode habitar em nada que foi construído pelos homens. Né? Por mais que esse tipo de proibição tivesse presente na cultura antiga,
Mas é por isso que você constrói templos, é por isso que um templo não é uma casa, é por isso que um templo não é um depósito. Ele é uma construção feita única e exclusivamente para Deus habitar nele, né? A gente falou, tanto o templo de Jerusalém como os templos gregos, eles eram construídos com todas essas séries de tabus, de recomendações, de cuidados, para que ele pudesse ser a casa de Deus na terra, né? E Paulo, principalmente enquanto Paulo foi a figura proeminente da igreja, esse tipo de postura não permitiu que templos surgisse um espaço católico diferenciado, né? Então, na verdade, a gente vê que Paulo foi o único momento em que a igreja significou única e exclusivamente eclesia, né? Ou seja, a palavra igreja é derivado dessa palavra grega chamada eclesia, né? Que significa assembleia, né? Ou seja, a igreja é somente o corpo, a igreja acontece a partir que os fiéis se reúnem. Não existia esse significado da igreja como um lugar, como uma construção. A igreja é a assembleia de fiéis, né? Isso, e enquanto Paulo foi a figura proeminente, a igreja era só isso que significava, né? Tanto que esse é o período em que o único espaço religioso cristão é as catacumbas. Por quê? Porque isso só surge, por quê? E nem tem rito funerário muito grande não, só se enterra o corpo. Mas por quê? Porque o corpo tem que ser preservado, porque no dia da ressurreição, o seu corpo tem que estar ali para ressuscitar, né? Ou seja, só por esse cuidado que os cristãos tomavam cuidado de ter as suas catacumbas escondidas para que os corpos não pudessem ser vilipendiados, né? Porque o rito da Eucaristia acontecia em qualquer lugar. Na época da Antiguidade Tardia, as reuniões cristãs, as missas, aconteciam nas casas das famílias cristãs. Geralmente uma família cristã mais rica, mais proeminente, abrigava as missas. E mesmo os enterramentos eram feitos antes. O direito romano permitia que as famílias enterrassem dentro das suas propriedades. Não existiam cemitérios. No cemitério, no direito romano, quem cuidava dos cemitérios eram as próprias famílias ou os colegiados, por exemplo, associações profissionais. Os carpinteiros tinham o lugar de enterramento dos carpinteiros, os médicos tinham os seus. Cemitério público só existia para indigente. A cidade só se encarregava de fazer enterramentos públicos para indigentes, né? Ou vítimas de guerra, de peste, qualquer coisa assim. Então as famílias faziam isso. A catacumba surge quando você começa a ter mais a difusão do cristianismo, você começa a ter mais fiéis, e aí você precisa de espaços separados. As próprias famílias não conseguem dar conta. Mas única e exclusivamente, por quê? Porque os cristãos acreditam que o seu corpo tem que estar preservado para o dia do juízo. Tanto que por isso que a cremação foi também durante muitos tempos um tabu, né? Foi uma prática que sempre existia, mas pouco praticada, porque tem que estar preservado para quando o dia da ressurreição, né? Mas isso, a própria existência das catacumbas mostra o quanto a influência de Paulo era muito grande, em que o espaço religioso tem que ser na casa das famílias, e você pode, isso você fazer na casa das famílias, porque o cristianismo nessa época era proibido. Mas de quanto não existia preocupação nenhuma com o espaço, né? Um templo católico, né? Cristão. Né? Foi somente quando o cristianismo se torna uma religião não só legal, mas oficial do Império Romano, né? A partir de Constantino, do imperador Constantino, no século IV, eu acho, depois de Cristo, é que vai começar a haver uma preocupação muito grande em você ter um espaço próprio para o culto cristão, né? E é daí que surge a basílica, que na verdade não é que nem surge, os cristãos adaptam a basílica para um uso religioso.
basílica ele era uma construção profana dos romanos. Na verdade, a basílica era o espaço onde os romanos era quase como uma mistura de mercado com praça pública, sabe? Os romanos iam, todas as cidades romanas tinham pelo menos uma basílica. Roma, por exemplo, tinha várias, em que as pessoas iam para vender, para comercializar. Se você precisasse de um advogado, onde você ia? Você ia numa basílica, que é lá que os advogados ficavam oferecendo seus serviços, né? Alguns julgamentos de pequenas causas aconteciam na própria basílica. Então era um edifício romano de fins exclusivamente profanos. Mas ele é adotado, e eles podiam assumir, né, nas grandes cidades como Roma, eles podiam assumir proporções enormes, como é no caso da Basílica de Maxêncio, que é datada justamente da época em que o cristianismo foi oficializado e se tornado a religião oficial do Império, né? E por que a Basílica é o edifício escolhido? Porque dentro ainda do pensamento do cristianismo primitivo, que o que importa, o que constitui a igreja é a reunião dos seus fiéis, né? Ele é o templo que permitia a maior reunião de maior número de pessoas, né? E ela faz isso, inclusive, porque toda ela é estruturada na arquitetura do arco, né? Ou seja, o arco romano que permite você construir construções bastante maciças, vencendo vãos consideráveis, né? Então, muitas vezes aqui você usa também, quando você para de usar o arco, você vai começar a usar as tesouras, os telhados em forma de tesouras, que até foi sempre, até o surgimento da arquitetura do ferro, o limite dos vãos, né, era dado pela capacidade das tesouras resistirem, né? Então, você, por causa desse uso dessas técnicas, é o que permitia a maior reunião de fiéis, né? Então, a gente vê que o primeiro templo católico foi o templo cristão foi o templo que adaptou o edifício que mais comportava a gente de uso profano na Roma, né? E ele foi realmente assim, ele foi usado até a reconstrução da Basílica de São Pedro no século XVI. A Basílica de São Pedro ainda era, grande parte, mantinha a estrutura original da Basílica Romana, a partir do qual ela foi construída, né? Aqui a gente vê muito bem, aqui você vê muito bem, de novo, aqui ela já não tem mais os arcos, mas ela tem o uso das tesouras do telhado, né? Ou seja, você constrói para abrigar o maior número de gente possível, né? Aqui já aqui é uma planta da Basílica de São Pedro, né? Você já vê algumas das coisas que, por mais que os templos católicos, a partir disso, a partir do final da Alta Idade Média, começassem a adotar as formas mais variadas, ela já estabelece alguns princípios orientadores que vão estar presentes em todas as igrejas e templos católicos, né? O que a gente chama de nártex, né, que é o porto de entrada, né, estabelece uma transição entre o espaço profano e o espaço religioso, né? Isso a gente vai ver, vai estar, por exemplo, na mesma origem daquelas galilés arqueadas que a gente encontra em muitos conventos do Nordeste, por exemplo. Muitas vezes, você entrar nos conventos franciscanos, elas são muito comuns. Inclusive, o convento franciscano daqui de São Paulo usa da Galilé, assim como eu acho o convento do Carmo. Ou seja, são para você acessar a porta da igreja, você passa por uma série de um corredor coberto de arcos, né? Ele tem a origem nesse nártex, né? Depois você vai dar no átrio, né? E esse nártex só tem uma função, que é demarcar, fazer essa transição para o fiel que está entrando no templo, saiba perceber nitidamente que ele está deixando o espaço profano e adentrando no espaço sagrado, né? Depois a gente vai ter o átrio, né? Que é esse espaço já de
que muitas vezes depois, aqui na Basílica, por uma razão de adaptação ao edifício já construído, está posterior, mas depois isso vai ser levado para frente, que vai dar lugar ao átrio, ao adro das igrejas, né? A nave, né? Onde você vai criar, que a gente vai ter uma basílica de 5 naves, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Que depois vai dar origem às igrejas com corredores laterais, né? Com uma nave, 2 corredores laterais. A abside, né? Isso já é uma coisa que já existia na basílica, né? Era onde o lugar ficava o lugar do orador principal, né? Que depois vai ser adaptada para receber o altar, para receber o retábulo principal, né? E essa aqui que vai ser uma estrutura típica dessas primeiras basílicas, que é o batistério, né? Hoje em dia, a zona de batismo é uma coisa muito pequena, a gente tem a pia batismal, né? Mas nessa época do início do cristianismo, muito mais importante do que você batizar os seus filhos era você batizar pagãos, né? Então, as primeiras basílicas, elas conferiam ao batistério as suas zonas mais nobres, né? Eles eram construções maciças. Na verdade, como vocês podem ver pela figura anterior, não existem basílicas com torres, né? A torre, o campanário, a torre sineira, é uma coisa que vai surgir na igreja muito posteriormente, né? Ela vai surgir só quando a igreja se torna o núcleo dos núcleos populacionais, né? Ou seja, a partir do momento que você vai começar a ter igrejas dando origens a núcleos urbanos, a povoações, a vilas, aí o campanário vai existir como lugar de convocar a população que vive ao redor. Nessa época que a igreja está só ainda se implementando, ainda está se aproveitando de cidades existentes, é uma época também, não se esqueça, de crise no Império Romano, em que você não tem novas cidades, pelo contrário, as cidades são abandonadas, né? A torre não existe, essa proeminência da torre não existe. O que existe é a proeminência do batistério, né? É uma construção mais avantajada, às vezes algumas basílicas do século V, VI, a maioria sobrevive na região de Ravenna, na Itália, e vocês podem ver que às vezes você tem torres que quem vê de longe vai ver a torre sineira. Não, é o batistério, né? Você vê aqui esses trabalhos de mosaico, né, que constituem o filé mignon da arte cristã primitiva. Os melhores vão estar sempre também no batistério. Ou seja, é quando você recebe os novos fiéis, né? Quando o cara vai lá, toma o banho de batismo e olha para o alto e fala, puta, tomei a decisão certa. Olha só isso daqui, sabe? Vão ser sempre os espaços mais nobres, os espaços mais destacados, os espaços em que os espaços revestidos, na qual havia o maior investimento em arte, né? Então você vê assim que na verdade mas mesmo isso, né, mesmo essa arquitetura da basílica, ela é sempre um espaço de reunião, né? A arte, né, esses tipos de mosaicos, eles vão estar em espaços localizados como o batistério, né? Ainda assim, é uma época em que Santo Agostinho, talvez nessa época, século V, ou seja, depois de mais de 400 anos depois da morte de Paulo e dos primeiros apóstolos, vai se tornar a segunda grande figura de proeminência na igreja, né, o segundo grande pensador da igreja, e ele vai dizer que esses templos de madeira e de pedra não servem para mais nada a não ser para reunir os fiéis. Os únicos fins dele é a Assembleia dos Homens, ou seja, ele escreve isso mais ou menos em 1480, depois de Cristo, é uma época que as basílicas já se tornam esses grandes templos de reunião católica, e ele tem que dialogar com a tradição paulínia. E ele fala, olha, quase como se acertando as contas com Paulo, e falando, olha, esses templos de madeira, pedra,
eles não servem para habitar Deus, não para Deus habitar nele. Serve só, né? Ele ainda se mantém fiel à ruptura de Paulo com relação ao templo antigo, ao templo pagão, e fala que nenhum Deus habita ali. Deus se habita na reunião dos fiéis, e os fiéis talvez precisem de um teto. Então é só para isso que a basílica existe, né? Ou seja, enquanto a influência de Paulo se fez muito forte na igreja, todo esse legado da antiguidade, da arquitetura antiga, ficou um pouco de escanteio. Ele começa a ser esquecido, né? Um caso interessante, que a gente falou muito da questão das ordens arquitetônicas da aula passada, e a gente vê que os próprios arquitetos e escultores da Idade Média já não lembram mais dos cânones de como construir uma coluna grega, sabe? Eles conseguem ver, se você está perto de Roma, se você está perto de uma cidade romana que teve um templo antigo, as ruínas estavam lá, mas eles já não entendem os significados, sabe? Eles já não conseguem acessar as informações, o significado daquele monte de formas de informações visuais que existiam na coluna, nas colunas gregas. E eles passam a adotar motivos próprios do cristianismo, né? Aqui a gente tem acho que esse aqui é um templo na Espanha, se eu me lembro bem, em que mostra Daniel na cova dos leões. Aqui Daniel, os braços levantados, rezando a Deus, e os leões se recusando a comê-lo, né? Aqui a gente tem uma representação que vai fazer carreira na arte cristã, que é as aves comendo das vinhas, né? Ou seja, já é quase o mesmo significado, é uma metáfora da Eucaristia que nem a prensa do Senhor vai ser 10 séculos mais tarde, né? E uma coisa muito interessante também, que a gente vai ver, é que símbolos e figuras próprias da mitologia pagã vão ser vertidas de significados outros, né? Por exemplo, esse tipo de sereia, né, essa figura da sereia, era muito comum, por exemplo, nas termas romanas, né? Uma coisa que faz sentido, você vai lá, é uma termas lá, você vai um romano que vai tomar banho, né? As termas eram um lugar de divertimento, né, de prazeres. Então você tinha os mosaicos das termas eram muito sortidos, sabe? Então você tinha figuras de sereias, tritões, muitas vezes sereias e tritões namorando, sabe?